Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional ganhou do Santos 2-0, jogou um bom futebol, criou muitas oportunidades, desperdiçou muitas oportunidades, mas há aspectos relevantes nesta vitória do time do Kudê que eu vou destacar neste vídeo. Há aspectos contundentes e que merecem uma análise bem cuidadosa, com muito critério. É a segunda vitória consecutiva do Inter no Campeonato Brasileiro e eu vou te mostrar que aspectos são esses neste vídeo. Vamos lá então, vamos falar desta vitória do Internacional, 2-0 sobre o Santos. O Inter criou muitas oportunidades de gol e o Inter errou muitas oportunidades de gol. E aí vai um alerta, um sinal laranja no painel da equipe propriamente dita, que não dá para, se quiser ter esta boa sequência no Campeonato Brasileiro, de vencer jogos representativos e somando pontos, o Inter não pode errar tanto. Claro que pegou um adversário que ainda está no começo de trabalho com o seu treinador, um Santos desentrosado, desajustado, mas isso não é culpa do Internacional, e também o Santos teve dificuldade por méritos do Internacional. Essa atuação do Internacional e a escalação do Kudê merecem um olhar mais detalhado, mais apurado. A gente tem que olhar as opções que fez o Kudê antes da partida e depois do jogo em andamento, e a gente tira algumas conclusões que são bem interessantes. Antes de continuar, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like. Dá essa moral, dá o teu joinha, dá esse teu like e principalmente te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo tratado com isenção editorial, com imparcialidade e foco na dupla Grenal. Opinião, análise, informação, vem pra cá, comenta, debate de forma saudável e em condições normais de temperatura e pressão. Feitoria, te inscreve, te inscreve no meu canal. 2-0 pro Inter, jogou um bom futebol, contundente, propositivo, ativo, foi pra cima, agressivo, pra cima do adversário meio desencaixado em campo, mas o Inter conseguiu amordaçar o Santos. Teve um momento do jogo que ele foi ameaçado e o Kudê tem responsabilidade nisso. Eu já vou te falar por quê. Primeira conclusão, me parece que o Musto passa a ser reserva do Kudê. Homem da confiança do técnico, fez atuações em clássicos grenais terríveis. Me parece que o Kudê vai dar uma oportunidade para que o Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso não é aquele jogador que enche os olhos, mas ele pelo menos não compromete tanto quanto o Musto. O dono da posição, assim que estiver recuperado, eu não tenho nenhuma dúvida, será o Rodrigo Dourado. Aliás, esta é a posição que tem a cara do Dourado. O Dourado vai vestir esta posição quando estiver pronto com naturalidade. É ali que o Dourado joga, não é nem como primeiro volante, é exatamente ali, funcionando eventualmente como zagueiro e contribuindo na saída de jogo e tendo a bola aérea, ele é bom de bola aérea também. Então o Rodrigo Dourado vai se encaixar quando estiver pronto, assim, de forma muito fácil nesta posição. Tomara que volte logo. Aliás, o departamento de futebol do Inter tem que falar sobre isso, tá? Tem que falar, a previsão é em abril, nós estamos em agosto, metade de agosto, o departamento de futebol do Inter deve esta explicação ao seu torcedor. Bem, o Patrick tem que ser titular do time do Inter. Ele está jogando mais que o Marcos Guilherme, ou pela esquerda, mais que o Bosquilha. Que, aliás, não foi bem hoje, já vou falar também. Mas o Patrick tem que ser titular do time do Inter. Ele está entre os 11 melhores jogadores colorados. O Guerreiro, mais uma vez, muito peleador, muito brigador, participou dos 2 gols, teve uma atuação convincente, perdeu uma ou outra oportunidade, mas foi muito ativo, muito participativo, e por isso o meu elogio à atuação do Paulo Guerreiro. Thiago Galhardo, uma atuação boa, mais uma vez, não excepcional, mas uma boa atuação. O primeiro gol nasce de uma briga dele, individual, bola perdida, zagueiro do Santos fazendo a cobertura, ele consegue por fora de campo dar um tapa para trás, e o Saravia fez um cruzamento bem interessante para o Guerreiro marcar. E o Guerreiro depois participaria também do segundo gol marcado pelo Edenilson. Então, o Internacional como um todo teve uma atuação interessante. Abaixos, Bosquilha jogando do lado direito, não é a sua. Então o Bosquilha realmente não mostrou todo o seu futebol. E mais uma vez o Cuesta. Vamos lembrar que o Santos empatou o jogo e eu acho que o Kudê demorou muito para mexer no time. Aliás, o Kudê poderia ter mexido quando a partida estava ainda 0-0, saindo do intervalo para o segundo tempo. O Bosquilha começou o segundo tempo mal, poderia ter saído, já poderia ter dado espaço, por exemplo, ao Marcos Guilherme para tornar o Inter mais impetuoso. E o Guerreiro foi fazer as alterações quase nos 40 minutos, depois dos 35. Então o Kudê às vezes é meio ortodoxo, ele estava demorando para mexer na equipe. O Inter ia criando oportunidades
tais quais ia errando. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Yuri Alberto vai ser titular desse time do Internacional. O Guerreiro precisa de um parceiro. E se ele tiver, além do Galhardo, o Yuri Alberto chegando com força, chegando próximo à área, vai crescer muito o futebol do Guerreiro e o ataque do Internacional como um todo. Mas o Cudê poderia ter mexido na equipe. O jogo se desenhava favorável ao Internacional. O Santos tinha uma outra estocada, às vezes com certo perigo. Aí o Inter construiu a vantagem. E estava na cara que ou o Inter matava o jogo ou tomava um gol de contra-ataque, como realmente tomou. Para sorte do Internacional, é que o VAR diagnosticou, e foi preciso, que a bola bateu na mão do jogador do Santos. Mas se não tivesse batido na mão, tivesse pego no ombro, entraria igual num vacilo. O Cuesta ficou olhando o atacante que ele marcava fazer o gol. O Cuesta tem uma questão, ele é muito habilidoso, por isso que eu insisto, e isso parece que é um folclore, o Cuesta não tem o cacuete de zagueiro. O Cuesta é um volante canhoto, ou até um armador, porque ele tem uma habilidade, uma categoria para sair jogando e uma tranquilidade excepcional e um passe muito preciso. Mas ele na marcação, às vezes ele compromete, ele tem uma boa antecipação, ele tem um ótimo desarme, mas a questão do posicionamento, o Inter tomou 2 gols em Grenais esse ano, o do Maicon e o do Diego Souza no primeiro Grenal do Beira-Rio, por questão de posicionamento do seu sistema defensivo. O Cuesta sempre fora de posição, ou o Fux é fora de posição. Por isso que eu insisto na titularidade do Moledo. O Cuesta tem que ser titular, mas na minha opinião o Moledo deveria ser o seu companheiro. Bem, então o Inter vacilou ali, o Cudê demorou muito para mexer no time. Cuesta um pouco abaixo, Bosquilha também um pouco abaixo, Edenilson deslocado um pouco mais para a direita, porque o Lindoso, ao contrário do Musto, não fica tão entre os zagueiros, ele já ocupa mais uma primeira volância, e aí o Edenilson cresceu. Ainda distante daquele Edenilson que a gente já viu em outros momentos como o melhor jogador da equipe, mas mais participativo, fazendo triangulações, chegando na área, marcando gol, concluindo, chutando. Então já foi um outro Edenilson, um pouco mais aberto pela direita, e o Internacional conseguiu por ali criar jogadas muito interessantes. Então essa vitória do Internacional ela é emblemática por 2 aspectos. Segunda vitória consecutiva da equipe no Campeonato Brasileiro, o que é saudável, o que é positivo, vai com confiança para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense. O Inter arranca nesta amostragem muito pequena de Campeonato Brasileiro, lá pontuando com 100%, o que é muito bom. E o Cudê vai aos poucos encaixando esse time, e agora ele terá o Yuri Alberto, que entrou já no bid, tem a situação regularizada, e eu tenho convicção que vai virar titular desse time do Internacional. Então o Cudê vai ter que começar a achar espaço para o Patrick, que tem que jogar, para o Yuri Alberto, que tem que jogar, o Thiago Galhardo, que não pode sair, o Guerreiro, que obviamente não pode sair, o posicionamento ideal do Edenilson, que é um pouco mais para a direita, e aí ele vai montando o seu time para ter justamente a característica que ele quer. Um Inter mais ofensivo, um Inter que chegue com força no ataque e que não deixe o Guerreiro como um náufrago lá na frente. Às vezes isolado, às vezes se debatendo entre os zagueiros, como nós vimos este ano, especialmente nos confrontos com o Grêmio. Então a vitória do Internacional foi contundente, o Inter criou muito, errou muito, pecou demais, poderia inclusive ser penalizado por isso, e esse é um ponto que o Inter tem que trabalhar melhor, as finalizações dos seus meias e dos seus atacantes, e o Cudê começa a ganhar algumas opções para montar o time e poder alternar. Bota o D'Alessandro para prender um pouco mais a bola, bota o Marcos Guilherme no segundo tempo para ganhar um pouco mais de velocidade. Aos poucos o Cudê vai devolvendo aquela cara de Internacional que ele havia nos prometido antes da pandemia. Lembram? O Inter foi bem na pré-Libertadores, o Inter começou bem na fase de grupos, fez um bom enfrentamento com o Grêmio. Quando vem a pandemia, volta um outro Internacional, que até então era uma caricatura do Inter que a gente havia observado antes da pandemia. Internacional 2, Santos 0, uma boa atuação, muitas chances desperdiçadas, mas com alguns progressos bem interessantes. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço. Te inscreve no canal do Menegas.